Então, para nós entendermos isso, como a Daniela falou, de toda a Bíblia, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, aqui nós estamos compartilhando, mas também quando nós lemos, é o próprio Deus falando conosco, né? Porque a Bíblia é a palavra dele, então nós estamos vendo, é ele mesmo falando conosco, né? Amém. E isso vai nos dando entendimento, porque se nós dependermos só de virmos aqui uma vez na semana, então nós temos que buscar, por isso nós temos os cultos que é transmitido ao BMGA, os estudos na quarta-feira, aos domingos. Existem os livros, né, que o pastor escreveu, que traz muito ensino, né, aqueles que querem aprender mais. Então nós temos que buscar, né, se aprofundar mais nessas coisas, do entendimento da graça. Como diz lá em Romanos 1,5, né, que nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Então nós precisamos receber a graça, mas também o apostolado, que é o ensino, principalmente das cartas, como ele falou, das cartas de Paulo, né? Então nós precisamos buscar, ler, compartilhar, né? dessa bênção que Deus nos Amém? Então, como eu estava falando, a gente precisa se alimentar, né, da palavra de Deus, buscando mais entendimento, ouvindo, né, as mensagens que é trazido, lendo, e isso vai nos abrindo os olhos do nosso entendimento, né? O Espírito Santo, como diz lá em João 14:26, né? O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ele nos fará lembrar de tudo que Ele tem nos dito, né? Então tudo vai se juntando e vai nos dando o entendimento, porque Paulo disse lá aos Romanos, né, que ele falou assim, dos que eram da família da carne dele, assim, né, digamos, ele fala assim: eu sei que tem zelo de Deus, mas sem entendimento, né? Então nós, assim, também muitas vezes, né, aprendemos dos nossos pais, somos zelosos, mas precisamos ter o entendimento, né, da verdadeira obra de salvação, daquilo que realmente aconteceu ali na cruz, de que nós estamos numa nova aliança, um novo pacto, e que é por fé, não por obras. Então, peço que vocês abram a Bíblia, João 4. No versículo 21. Isso é um texto como foi cantado o louvor agora, né? O primeiro louvor. Então esse texto aqui fala que Jesus estava num lugar lá, num poço, e encontrou uma mulher samaritana, né? A Maria. E eles começaram a ter uma conversa. E ele disse assim no versículo 21 para ela: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, para vocês verem, para nós vermos, né, como Jesus falou que não existe um lugar, eles achavam que era um lugar que tinha que adorar, né? Ele diz que viria o tempo em que nós adoraríamos Deus em espírito e em verdade. Ele chega esse tempo, né, onde Ele habita em nós hoje, né? Amém. Então, Deus busca esses verdadeiros adoradores, né? E nós estamos aqui fazendo isso essa noite. Glória a Deus. Né? Amém. Adorando Ele em espírito e em verdade, sendo grato por tudo que já temos recebido dEle, né? Principalmente a vida eterna, a salvação. Aleluia. Podemos receber muitas coisas ainda aqui, materiais, muitas curas, mas sabemos que isso tudo é temporário, né? A principal alegria que Ele nos dá é a vida eterna, a salvação, né? Amém. Então, meus irmãos, eu queria dizer hoje que nós estamos aqui participando de uma ceia, né? Nós estamos aqui ceando. Às vezes, hoje a gente começa a caminhar em graça, né? Às vezes perguntam sobre batismo, se nós temos batismo, se nós temos Santa Ceia, se nós fazemos jejum. Então, como eu estava falando, não é por obras, nós fazemos por fé. Sabemos que tudo isso ficou antes da cruz, né? Depois da cruz é uma nova aliança. Assim como Abraão não fazia jejum, não subia em monte, não participava de ceia, porque era antes da lei. Nós praticamente voltamos a viver como no tempo de Abraão. E ele foi justificado pela fé, né? Amém. Então, vamos abrir em Êxodo, no capítulo 12. Como a semana passada o Walter estava falando sobre onde começa o Novo Testamento, né? Então é tudo um ensino, tudo você vai lendo, aprendendo, né? E como aquela página realmente que tem em todas as Bíblias, a gente compra a Bíblia, tem ali escrito Novo Testamento. Aquilo ali não é a palavra de Deus, foi alguém que colocou. Assim como no início de muitos capítulos, existe um tema. Também não é a palavra de Deus. Esses temas foi alguém que colocou, né? Ele leu, colocou um tema ali. Subtítulo, né? Então, como está lá no Evangelho, lá em João, Mateus, Marcos, onde fala a Santa Ceia. A Bíblia não fala. Não está escrito Santa Ceia, está esse subtítulo, né? A Santa Ceia. Então, a nossa ceia é o que nós estamos falando aqui agora, como eu falei. E ela veio lá da Páscoa. A verdadeira ceia é a Páscoa judaica, que foi instituído lá quando o povo ia ser liberto, né, do Egito. Então eu peço que vocês vejam o capítulo 12, no versículo 3. Amém? Amém. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro.
No versículo 11, diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui, Deus está falando, né, passando a instrução ali a Arão, a Moisés, sobre o que eles deveriam fazer naquela noite, né, onde eles iriam comer um cordeiro, né, pão asmo, que era um pão sem fermento, apressadamente, porque o anjo da morte ia passar aquela noite ali, né, o anjo do Senhor ali, e ia ferir todos os que não tivessem o sinal, o sangue nas ombreiras das portas. Então, dali ia ser instituída essa Páscoa, né? E no versículo 26 diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Então, quando alguém pergunta para nós, hoje, sobre a ceia, a nossa ceia é esta. Estamos aqui compartilhando, né, da Palavra de Deus, porque essa ceia que nós estamos, essa Páscoa que nós estamos falando aqui, era para os judeus, né? Tanto que você veja aqui no versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro, ou gentil, algumas traduções dizem, comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Então nós vemos muito claro aqui que era uma instituindo alguma coisa, algo ali para os judeus, né? Para os estrangeiros não eram para participar dessa Páscoa. Em Mateus 26, amém? Mateus 26, no versículo 2, Jesus diz assim: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. No versículo 18, continuando aqui, ele diz também: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então nós vemos aqui, como no subtítulo está escrito a Santa Ceia, e nós vemos aqui que Jesus está falando sobre a Páscoa. Ele falou para os seus discípulos acharem, né, uma casa lá onde ele ia celebrar com seus discípulos aquela ceia, né, aquela Páscoa, né, que seria a última, né, que ele ia comemorar. Então, no versículo 26, ele diz assim: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então nós vemos aqui Jesus com seus discípulos ali reunidos naquela noite, quando eles estavam participando, fazendo uma simbologia do que aconteceria com ele ali na cruz. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 10, a lei é uma sombra, das coisas futuras. Então, muitos lugares, a gente sabe, existe a ceia, que é um pão, que não, outros lugares dão, uma coisa dizer, o corpo de Cristo. Hoje nós sabemos que não é o corpo de Cristo, mas nós não precisamos mais simbolizar. Quem fez isso foi Jesus. Nós fizemos por fé, como foi falado, fizemos por fé. Nós cremos naquilo que Jesus fez. Porque se nós tivermos que fazer tudo que Jesus fez, nós temos que ir até a cruz. O último acontecimento com Jesus aqui foi ele morrer na cruz. Então isso que ele estava fazendo aqui é uma simbologia do que ia acontecer com ele na cruz. Como lá, a gente leu lá em Êxodo, tinha que ser um cordeiro, perfeito, sem nenhum defeito, Assim era Jesus. Ele não tinha defeito nenhum, não tinha pecado, a pessoa, que seria o sacrifício perfeito para Deus, Para vermos em 1 Coríntios, no versículo 5, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, amém? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Glória a Deus. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia. Cristo é o nosso pão. Glória a Deus. Cristo é a nossa ceia. Aleluia. Porque estamos aqui em comunhão com Ele. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 6, 17, diz que aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito com Ele. Então, se nós fomos comprados por Ele, nós somos santuário do Espírito Santo. Aleluia. Ele habita em nós. Glória a Deus. Nós somos um espírito com Ele. Então, Ele é o pão da vida. Glória a Deus. Vamos ver isso lá em João, capítulo 6. Amém? João 6, versículo 32. Jesus disse assim também: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Qual é o verdadeiro pão do céu? Diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Então este é o verdadeiro pão do céu. Cristo, que é a nossa Páscoa, como diz lá em Coríntios, Então isso nós começamos a entender, a crer. Quando nós falamos a Bíblia, às vezes não é muito um livro para se entender, é mais para crer. E ela nos ensina isso. O apostolado nos ensina isso. Que nós não precisamos de mais um pedaço de pão
para simbolizar o suco, mas crer que Jesus é o pão da vida. Aleluia. Né? Como diz aqui no versículo também 35, que Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Glória a Deus. No versículo 48 ele também diz: eu sou o pão da vida. No 47 ele diz ainda: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então nós precisamos crer, né, em Jesus para termos a vida eterna, receber a graça, o apostolado para entendermos a cada dia mais, né, os ensinos de Paulo, compreender também o que é para nós nessa nova aliança, nesse novo pacto, para não vivermos, né, debaixo de coisas que eram obras mortas, né, que hoje não tem valor nenhum, né. Jesus disse, né, Apocalipse 3:20, e vamos abrir lá para ver? Apocalipse 3:20. Glória a Deus. Amém? Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus, quando nós começamos a ter aquilo que Paulo fala, como eu falei, né? Não só o zelo de Deus, mas também o entendimento, né? O pastor falou no culto, nós temos que ter nossos olhos não apenas para ver, nós precisamos enxergar, né? É diferente. Quando a gente começa a enxergar as revelações que existem na palavra de Deus, é muito maravilhoso. A gente sente alegria, sente paz. A gente começa a viver o reino de Deus, que é aquilo que Paulo falou lá em Romanos 14:17, né? Que ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, isso é o reino de Deus. Nós vivemos essa alegria no Espírito, né? Em Colossenses, capítulo 1:24, amém? Colossenses 1:24, Paulo diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja, Cristo é o pão da vida. A igreja é o corpo de Cristo. Então, esta é a nossa ceia. Cristo está aqui, nós estamos compartilhando do verdadeiro pão, verdadeiro alimento, que é o que nos dá força, que nos dá, né, para prosseguirmos e caminharmos, né, cada dia buscando ter mais entendimento da palavra de Deus, lendo, para que nossos olhos venham ser cada dia mais iluminados, né, para compreender os mistérios, a verdade, as revelações que existem na palavra de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Abra também em Efésios, no capítulo 3.
Amém? Efésios 3. Assim como nós vimos lá em Êxodo, capítulo 12, que Deus falando lá a Moisés, Arão, sobre a Páscoa, né? E como que deveria ser. Então, era para eles comemorar aquilo, pela saída lá do Egito, por serem livres, né? E era uma instituição, aquilo instituído para o povo judeu. E Jesus, ele veio cumprir a lei, né? Por isso ele fez todas aquilo, né? Muitas outras coisas Jesus fez, porque ele ainda estava abaixo da lei, né? Então, ele não ia escandalizar o povo naquele tempo já, né? Então ele precisava, ainda a nova aliança não estava firmada, não estava estabelecida com toda essa palavra, né? Ela só é confirmada com a morte do testador. Jesus já estava vivo, então ele precisava cumprir a lei. Mas depois da cruz, nós entramos na história, né? Sendo participante das mesmas bênçãos que o povo judeu, os hebreus tinham, né? Paulo fala aqui no versículo 6, Efésios 3:6, ele diz assim: a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. No versículo 8 ele diz ainda, vamos ler o 7 também: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Então Paulo diz que nós somos participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Sabe, o Evangelho quer dizer boa notícia, né? A boa notícia é dizer, somos salvos pela graça. Estamos reconciliados com Deus por Cristo Jesus. A boa notícia é falar que nós somos libertos, que não há nenhuma condenação em nós, né? Que todos os nossos pecados foram perdoados. Amém. Né? Então, essa é a boa notícia que nós damos, que nós recebemos, e quando recebemos isso e começamos a entender, a gente vive o reino de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a E Deus. João, ainda, Mateus 26, lá onde nós estávamos lendo, que Jesus estava ceando ali com os discípulos. Então ele disse, vamos ler mais uma vez esse texto, versículo 26. Então ele diz assim: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Nós vemos aqui também, irmãos, que não é por todos o sangue. Foi por isso que às vezes a gente conversa com alguém que fala sobre a salvação, que nós somos salvos pela graça, e que eles se confundem. Então todo mundo é salvo? Não, não é todo mundo salvo. Diz aqui que o sangue foi derramado por muitos, não é por todos. Então, por isso que é pelas ovelhas, né? Jesus não morreu pelos bodes, por aqueles que tinham, né? Então, é pelos filhos, né? Para nos dar a vida eterna. E é para a remissão dos pecados. Por isso que João fala lá em João capítulo 1: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como é diferente de ver e de enxergar. Eu já li muitas vezes esse texto.
quando a gente lê com os olhos iluminados, a gente vê assim: eis o Cordeiro de Deus que, quando ele está escrito também, deixa o pecado no mundo. Não está assim, tá? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de Jesus morrer na cruz, João já teve essa revelação de que na cruz Jesus ia tirar o pecado, como está lá em Colossenses, né? E não é perdoando alguns pecados, ele diz que perdoando todas as ofensas. Irmãos? Então, e sobre a ceia, Jesus continua dizendo aqui assim no versículo 29: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto. Ele diz aqui, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus, ele não deixou para ser, como ali ele falou aos discípulos naquele momento: bebei dele todos. Aqui no versículo 29 ele diz: não beberei deste fruto da vide até aquele dia. Qual o dia em que nós beberemos, né? Lá no reino de meu Pai. Aqui ele está se referindo ao paraíso, né? Quando nós estivermos lá. Então, a festa da Páscoa, a ceia, como diz aqui o título, a Santa Ceia, foi algo que alguém escreveu. Nós vemos todas, a maioria das igrejas, né, que vivem ainda de obras, que fazem ceia, fazem o jejum, o batismo. Mas para isso, então, nós precisamos, como eu falei no começo, aqueles que querem conhecer mais a graça, né, ter entendimento, leiam. Nunca esqueçam de João 14, 26, que diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E também, através, né, das pregações, do ensino do pastor, através de um livro, através de muitas formas existem, né, nós recebermos o apostolado. A graça, nós já recebemos, né? Mas nós temos que crescer na graça e no conhecimento, como diz Pedro. Então, a cada dia nós precisamos, porque senão, como diz o Vitor leu lá, nós precisamos disso para que nós não venhamos a naufragar na fé. Que nós venhamos a cada dia, nossa fé a ser edificada pelo crescimento. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Quando o mundo cai ao meu redor, pode pesquisar. Quando o mundo cai ao meu redor.
faria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando tudo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tens a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, segura minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em tuas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e a
eu lá do Fernandinho agora. Quem foi interromper?
Aí. O Vitor ia cantar um lugar tão bonito. Mas não tá aí na coisa, né? Lugar bonito da vossa verdade.